Fala galera do Camisas e Chuteiras, se você ainda não me conhece, eu sou o Vitinho e hoje é dia de teste em campo com uma das chuteiras mais simples e eficientes de 2021, New Balance Furon V6 Plus Leather. Como eu disse no unboxing em primeiras impressões, a New Balance não economizou na versão em couro da sua Speed Boot. A maior parte do cabedal é feita em couro de canguru e esse couro tem uma excelente qualidade, já era macio quando eu fiz o unboxing, mas depois de 2 horas e meia em campo, melhorou demais, já está muito mais macio, completamente enrugado, o couro se moldou completamente ao formato do meu pé. Como eu falei no primeiro vídeo, eu não senti nenhum ponto de pressão nessa região, já é um cabedal que é muito confortável desde o primeiro contato, mas por ser um cabedal em couro de canguru de altíssima qualidade, quanto mais você usa, mais ele vai pegando o formato do seu pé, só que um ponto que eu percebi é que esse é um cabedal que não vai lacear excessivamente. Ele fica mais macio, ele vai pegando o formato do seu pé, mas ele não vai expandir tanto. E eu fiquei com essa impressão porque eu acredito que ele tenha uma estrutura interna feita em knit também, muito semelhante ao da primeira versão, então ele não vai expandir tanto, mas você sente aquele toque do couro natural, um couro mais macio, um cabedal mais macio. A sensibilidade ao toque na bola é excelente, melhor do que eu esperava. Como eu falei no primeiro vídeo, eu não esperava que fosse tão fino quanto o cabedal em Fit Weave, a versão que é feita em knit. De fato não é ligeiramente mais grosso, mas isso não impede de forma alguma que você tenha uma sensibilidade ao toque na bola muito boa. E eu gostei demais de bater na bola com o modelo. Como vocês sabem, o couro de canguru é o meu material favorito e nesse ponto a Furon não decepciona. O material é muito bom, a sensibilidade é muito boa, o conforto altíssimo, só que já fica aqui um alerta, apesar de ser uma chuteira que tem a maior parte do cabedal feita em couro natural, ela não é uma chuteira que eu recomendo para quem tem os pés mais largos. Ela combina o couro natural com todas essas propriedades, mas ela continua entregando um ajuste de Speed Boot. Ela continua entregando um ajuste muito mais firme, o cabedal fica extremamente colado no pé, você não sente espaço de forma alguma e, como eu disse, eu acredito que ele não vai lacear. Então, por conta dessa estrutura e do colar, eu não acredito que seja um modelo que vai funcionar para quem tem um pé mais largo. Vai ser um modelo que vai funcionar melhor para quem tem um pé de médio para fino, que é o meu caso. Então, para mim, o ajuste ficou espetacular. E como eu já expliquei em outros vídeos, o ajuste também é fundamental em relação à sensibilidade ao toque na bola. Se você não tem um ajuste bom, você não tem sensibilidade. E aqui, combinando um ajuste de Speed Boot com o toque clássico do couro de canguru, para mim, combinação perfeita. Simplesmente espetacular. O ponto negativo para mim em relação ao cabedal fica para o colar, que na medida que você vai se acostumando, você consegue calçar com mais facilidade, mas por ser um modelo que tem cadastros e tem uma forma bem mais justa, eu realmente não vejo necessidade de ter um colar tão firme como esse. Acho que ele poderia ser mais maleável, facilitar um pouco mais na hora de calçar, porque causa um certo incômodo, mas tirando essa parte, a falta de elasticidade, ele também se ajusta bem ao peito do pé, mas poderia ser melhor. Eu espero que a New Balance faça esse pequeno ajuste nas próximas gerações. Já em relação ao revestimento interno da área do calcanhar, como eu falei no unboxing, eu senti um pouco de ponto de pressão justamente na área central, que é onde tem menos acolchoamento, e isso me incomodou um pouquinho em campo. No primeiro treino eu senti bastante, principalmente quando eu ia mudar de direção, eu senti uma pressão mais forte aqui no calcanhar, retirei a palmilha, melhorou um pouco, fiz isso no segundo treino também, então eu comecei com a palmilha, ainda senti um incômodo principalmente no pé esquerdo, retirei a palmilha, bati na bola ali por 40 minutos mais ou menos, e aí já senti uma diferença muito grande. Então, na medida que você vai utilizando, esse ponto de pressão do calcanhar vai desaparecer. Mas inicialmente vai levar um tempinho, você precisa de um período de quebra para que ela fique mais confortável nessa região. Acredito que um pouquinho mais de acolchoamento na área central do calcanhar resolveria o problema. E falando sobre a palmilha, é uma palmilha simples, ela tem uma base feita em EVA, tem uma boa densidade. Senti diferença quando eu retirei a palmilha, eu achei que com ela fica bem mais confortável, a pisada fica realmente mais suave. Não é uma palmilha que vai te dar amortecimento, mas ela te deixa mais suave e tira um pouco da pressão das travas. Então eu gostei mesmo e achei eficiente em relação ao grip. Usei o modelo com meias normais e em momento algum senti meu pé escorregando. Obviamente que isso aí trabalhando em conjunto com o ajuste, que é espetacular. Passando para o solado, nós temos aqui uma configuração de travas bem agressiva, típica mesmo de Speed Boots. O modelo conta apenas com travas Chevron. Como eu já falei para vocês, já expliquei em outros vídeos aqui,
Eu estou acostumado a utilizar qualquer configuração de travas em um gramado sintético de quarta geração, porque eu treino toda semana nesse tipo de campo e eu acabei me acostumando e eu tenho consciência dos movimentos que eu preciso fazer em campo para não ficar com o pé preso. Não quer dizer que eu nunca vou machucar fazendo isso. Corro risco da mesma forma, só que eu faço isso sabendo o que eu tenho que fazer. É diferente você pegar uma configuração de travas dessa, ir para um gramado sintético sem pensar nisso e correr o risco de ficar com o pé preso, porque essa configuração de travas é realmente muito mais agressiva. Então, por oferecer essa tração muito mais alta, essa é uma configuração de travas que eu recomendo apenas para gramados naturais. Eu gravei em um gramado sintético porque atualmente é o único campo aqui na minha cidade onde eu consigo usar chuteiras FG sem nenhum problema, já que ele é um gramado que suporta esse tipo de trava, mas não recomendo. Caso você tenha a oportunidade de comprar a New Balance Furon, eu recomendo que você utilize o modelo apenas em gramados naturais. Mas depois que você acostuma com esse tipo de tração, realmente faz muita diferença nas arrancadas, você tem um grip muito melhor, você tem uma segurança maior para fazer mudança de direção, para arrancar sem correr nenhum risco de escorregar. Ainda prefiro travas cônicas, mas já me acostumei a utilizar esse tipo de configuração de travas. E ela é uma configuração muito mais segura do que as antigas longitudinais, porque são travas bem mais baixas, então você tem uma estabilidade melhor também, você fica muito mais próximo do chão. E essa configuração da New Balance gostei demais. Uma das melhores também entre as Speed Boots disponíveis no mercado. Além disso, essa placa em nylon contribui muito para a redução de peso do modelo, já que estamos falando de uma chuteira que tem quase todo o cabedal feito em couro e mesmo assim é levíssima. Para um modelo com essa estrutura, 204 gramas com tamanho 41 é simplesmente espetacular, uma das chuteiras em couro mais leves do mercado. E voltando no solado, outro ponto que me agrada muito é a placa de estabilidade aqui no médio pé. Então o modelo é mais flexível apenas aqui na parte frontal, não tem um solado tão responsivo quanto de algumas de suas principais concorrentes, mas mesmo assim é uma placa muito boa, combina muito bem com a qualidade do cabedal. Esse par tem um tamanho brasileiro 41, americano 9,5, que corresponde a 27,5 cm. Minha numeração regular e tamanho que normalmente eu utilizo para chuteiras da New Balance. Como eu disse no início do vídeo, o ajuste é espetacular. Senti o cabedal abraçando completamente o meu pé, não senti ponto de pressão em toda essa área onde o couro encosta no pé. Senti um ponto de pressão apenas no calcanhar, mas ele não está relacionado à forma, ao tamanho da chuteira. É simplesmente por conta do revestimento, mas acredito que melhorará com o uso. Mas em relação à forma, ajuste sensacional. Gostei muito do ajuste da Furon, ajuste típico de Speed Boots. Como eu disse, é uma forma bem mais estreita, que se ajusta perfeitamente aos pés, então eu não recomendo o modelo para quem tem os pés largos. Para quem tem o pé médio ou fino, numeração regular vai servir tranquilamente, mas caso você ainda tenha o pé mais largo e mesmo assim queira insistir no modelo, eu recomendo que você tente experimentar antes de comprar, principalmente por conta da abertura do colar, que é pequena e esse colar é muito rígido. No exterior o modelo custa mais ou menos R$ 1.300, só que lembrando que se você for comprar, ainda vai ter que pagar o frete e o imposto quando chegar aqui no Brasil. Eu realmente espero que a New Balance comece a vender as chuteiras aqui no Brasil, não sei qual seria o valor delas aqui no país. Se chegasse aqui na casa de R$ 1.000 a R$ 1.200, brigaria tranquilamente com as principais Speed Boots do mercado. É sem dúvidas uma das melhores chuteiras que eu utilizei esse ano. Eu fiquei muito impressionado com a construção, principalmente dessa edição limitada. Já tinha gostado da versão com cabedal em fit weave, a versão com cabedal em knit, mas essa versão em couro de canguru é simplesmente espetacular. Eu gostei demais do modelo, sensibilidade ao toque na bola, conforto, ajuste, tração, peso, tudo que combina uma chuteira moderna com uma chuteira clássica, com o clássico toque do couro natural. Então a New Balance acertou demais, já tinha acertado na versão em knit e acertou ainda mais, pelo menos pelas minhas preferências pessoais, na versão em couro de canguru. Com certeza estará no top 10 das melhores chuteiras de 2021. Não é uma chuteira barata, mas se você tiver a oportunidade de comprar, recomendo demais. É um Speed Boot com um cabedal em couro melhor do que alguns clássicos que eu já testei esse ano. O que vocês acharam do teste e análise da New Balance Furon V6 Plus Leather? Se tiver alguma dúvida sobre o modelo, envie sua pergunta aqui nos comentários que pelo menos nas primeiras horas de publicação do vídeo eu estou sempre online respondendo. Agradeço a New Balance pelo envio do material e principalmente por confiar no meu trabalho aqui no Camisas e Chuteiras. Muito obrigado! Se gostaram do vídeo, deixem um like, comentem, compartilhem com os amigos e principalmente inscrevam-se no canal. Até breve!